Mas afinal, o que é o problema mente-corpo na filosofia? Qual é a sua origem e o que a filosofia contemporânea diz sobre essa relação? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem um problema que já é clássico na filosofia, sobretudo ali na filosofia moderna, é o problema mente-corpo. Muita gente gosta desse tema, pessoas que estudam filosofia moderna ou filosofia da mente. Pessoas de outras áreas também gostam de saber dessa relação entre mente e corpo, mas têm muitas dúvidas, querem realmente ter uma visão geral a respeito desse problema. E uma dessas pessoas é o Vladimir Tavi, que foi lá no meu Instagram e mandou essa sugestão de vídeo. Então aqui eu já agradeço o Vladimir, espero que o Vladimir goste do vídeo que foi feito para ele, mas também para você que tem essa dúvida aí sobre essa relação. E já faço um convite também. Se você tiver uma sugestão ou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu busco responder todo mundo. Ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar de forma mais direta, e aí conversa, enfim, posso tirar dúvida, ou você pode já dar diretamente sua sugestão. Enfim, é isso. Se pro Vladimir e para você que tem dúvidas sobre a relação mente-corpo, é para essa relação que a gente vai agora explicar o que ela é e como a filosofia enxerga. Enfim, bora pro vídeo. Bom, o problema mente-corpo, se a gente parar e analisar com mais calma, a gente vai conseguir perceber que ele está presente desde a Grécia Antiga. É lá com Platão que a gente tem a primeira formulação aí de duas esferas distintas da realidade, que aí não é mais mente, né? Na antiguidade a gente tinha o problema da alma, do ânima, né? E essa visão dualista do mundo, dividiu, por exemplo, o ser humano em duas esferas, uma corpórea e outra como algo interior. Em Platão tem ainda uma relação mais antiga que é com os órficos, né? Com uma religião órfica na Grécia Antiga. Então é dos órficos ali que começa essa visão dual de religião, de mundo, né? Uma visão material e espiritual no caso. Essa visão passa para a filosofia, ali por Pitágoras, por exemplo, e encontra em Platão o seu maior expoente. Então, volto a dizer, é Platão que dá essa visão dual de homem formado aí por um corpo e por uma alma. Mas não é só Platão o único que trata o ser humano assim. Platão foi um maior influente na filosofia. E essa influência vai, por exemplo, encontrar respaldo em Paulo, por exemplo, que ele tinha na visão dualista também Paulo que eu estou falando é o Paulo Apóstolo, tá? Que vai dar essa visão dualista pro cristianismo. Também Agostinho, também numa leitura platônica, ali um dos primeiros responsáveis, né, pela estruturação da religião cristã. Enfim, o cristianismo inteiro, então, vai ter essa visão muito forte, muito arraizada de que o ser humano é constituído de duas esferas, de duas realidades, que é o corpo e a alma. Chega na modernidade, essa noção de alma, por ser muito carregada de valor religioso, ela vai se enfraquecendo, mas o problema permanece. Se antes o problema era como é que a alma se relaciona com o corpo, agora a gente tira a noção de alma e coloca a noção de mente. Esse problema da relação entre mente e corpo, ele é muito presente na obra de Descartes, René Descartes, mas ele encontra eco em quase todos os filósofos modernos. E aqui a pergunta continua, afinal, como é que o Descartes via aí o ser humano como um composto dual de mente e corpo, a res cogitans e a res extensa, né, duas esferas, duas coisas diferentes que compõem o ser humano, é a mesma estrutura platônica, é a mesma divisão. Mas o problema aqui continua. Como é que a alma, agora a mente, se comunica com o corpo? Bom, Descartes vai falar ali que está uma glândula pineal no cérebro que faz essa ligação, mas essa resposta não vai encontrar muito respaldo nem científico nem filosófico, e esse problema vai persistir durante a modernidade e também na contemporaneidade. Até hoje esse problema ele persiste e a gente tem algumas respostas. Dentre as respostas que a gente encontra, a gente tem hoje na filosofia da mente, né, uma área nova na filosofia, né, algumas respostas bem interessantes. Há uma resposta bem interessante, não precisa aceitar ou não aqui, que é a resposta reducionista ou a resposta fisicalista também, que reduz a mente, também chamada agora de consciência, a essa troca também, muitos na contemporaneidade de 1900 para cá tira a noção de mente e coloca de consciência. Dizem que a mente ou a consciência nada mais não existe, nada mais é do que uma experiência do corpo. Felício, eu não entendi. Vamos lá. Começa a briga em Platão, porque Platão vê a realidade composta de duas substâncias, né? Uma espiritual e outra, uma imaterial, uma metafísica, suprassensível, e outra física que diz respeito ao corpo. Enfim, isso vai para o cristianismo, a gente tem uma alma e um corpo. Vai na modernidade, uma mente e um corpo.
chega na contemporaneidade, alguns filósofos vão falar que essa divisão do ser humano e do mundo em duas esferas, isso não encontra base, não é válido, que só há uma substância, uma única substância. Isso vai ser uma resposta fisicalista, como eu já disse, uma resposta também fisiológica, reducionista, que acha que a mente está no cérebro. Então a mente está no cérebro, a consciência está no cérebro, não é nada para além do cérebro. Há uma resposta também funcionalista, que é bem interessante, que diz que a relação entre mente e corpo, hoje a gente entenderia essa relação entre mente e corpo não como algo superior de outra substância que entra no corpo, mas da mesma forma que a gente enxerga um computador. Por exemplo, se vocês sabem o mínimo de computador, vocês sabem que o computador tem a parte mecânica, que a gente chama de hardware, a placa-mãe, a placa de vídeo, a tela, o teclado, a gente chama isso de hardware, mas dentro do computador há algo que a gente chama de software, que não é algo físico, é algo ali, digamos, simbólico. Então, para muitas pessoas, isso é só um exemplo, a relação entre mente e corpo não é mais essa relação dual na filosofia da mente. Há uma relação aí de complementariedade, uma visão funcionalista, outras visões reducionistas, que acham que a mente ou a consciência é uma expressão do cérebro. Mas há ainda pessoas, vários filósofos, que acham, filósofos da mente inclusive, que acham que a mente é sim uma outra substância. Então a gente ainda tem a visão dualista na filosofia da mente. Então é bem interessante vocês sempre terem isso em mente, que toda vez que vocês pegarem algum texto de filosofia, ou de filosofia da mente, enfim, se tiver resposta mencionar dualismo, a gente está falando aqui de duas esferas distintas. Embora seja uma visão bastante criticada nos últimos anos na filosofia contemporânea, eu devo mencionar que ainda existem alguns filósofos, como eu disse, sobretudo da filosofia da mente, que enxergam a mente ou a consciência como uma coisa de outro aspecto. Mas enfim, Felício, o que você acha disso? Bom, eu sou um filósofo analítico. E Wittgenstein é a resposta que eu iria procurar talvez nele. Wittgenstein é um filósofo da linguagem, é um filósofo analítico. E para o Wittgenstein essa relação, ela não seria nem como um software, não seria reducionista, a gente não reduziria a mente ao cérebro, a gente não falaria que a consciência é algo do cérebro, para Wittgenstein isso não faz muito sentido. Mas a gente também não falaria que existiria duas substâncias, existiriam aqui duas substâncias diferentes. Também não é isso. Para o Wittgenstein, o problema todo seria uma mera questão de linguagem, um uso errado de conceitos. Da mesma forma que a gente tende a ver coisas e reduzi-las a coisas materiais, existem palavras que não podem ser reduzidas. Por exemplo, eu posso reduzir, pegar aqui do meu lado, tesoura. Se alguém me perguntar, no mundo onde está a tesoura, eu posso até apontar e falar, olha, isso é uma tesoura. Agora, para onde eu aponto a palavra isto? Falo, isto é uma tesoura, e eu aponto para cá. Agora o isto, como é que eu explico? Eu aponto no mundo isto? Não. Então para o Wittgenstein, o problema mente-corpo ele seria um problema muito mais conceitual, um problema de linguagem, do que um problema científico, ou seja, a neurociência nunca vai responder para o Wittgenstein isso, vai bater cabeça. Os filósofos da mente que tentam reduzir também vão bater cabeça. Então há todo um problema de linguagem, porque a nossa linguagem não é usada só para referenciar coisas no mundo, mas há várias funções, várias tarefas. A gente faz muita coisa com linguagem e a mente, a consciência é só mais uma dessas coisas. A gente nomeia isso. Pode existir, talvez no futuro, em algum lugar, essa palavra mente pode inclusive deixar de existir. Mas aí a gente teria uma outra forma de vida, a gente encararia o mundo, as coisas com uma outra perspectiva. Mas é bem possível, né, reduzir toda a nossa visão consciente a mero cérebro, mera função cerebral. Mas essa redução é papo para um outro vídeo. Agora só queria aqui realmente mostrar essa variação que tem. É um problema que começa em Platão, pega gancho no cristianismo, desemboca em Descartes, aí em Descartes tem essa estruturação, afinal qual é a relação entre mente e corpo, é o homem como composto dual, chega na filosofia contemporânea, essa visão dual é muito criticada, ainda que existam filósofos que comentem sobre isso, e defendam essa visão, mas também uma outra resposta na filosofia da linguagem, que diz que esse problema nada mais é do que um problema de ordem conceitual, não é de ordem científica ou epistemológica, é um mero problema conceitual. Se você se interessa pelo tema, eu vou deixar aqui na descrição alguns livros introdutórios
sobre filosofia da mente e também sobre filosofia da linguagem, enfim, para você talvez se aprofundar aí, seja na área da ciência, seja nas variadas respostas que a gente pode dar a esse problema, que é um problema que interfere em várias áreas, na psicologia, na neurolinguística, na neurociência, enfim, nas ciências cognitivas, na computação. É um problema que se irradia para várias áreas. Eu espero que vocês tenham gostado da resposta, eu espero que o Vladimir tenha gostado do vídeo. E é isso aí! Se você também gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima!